só, de acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a artrite reumatoide é a segunda maior causa de afastamento temporário do trabalho e chega a atingir 1,5 milhão de brasileiros. Os principais sinais da doença costumam aparecer nos meses mais frios e, quando não é tratada corretamente, pode levar à incapacidade em mais de 50% dos casos. E para falar sobre os sintomas, as causas e os tratamentos dessa doença, eu recebo hoje aqui no nosso estúdio, ao vivo, a reumatologista Mara Suzana. Seja bem-vinda novamente aqui ao nosso programa. Muito bom recebê-la. Realmente é um assunto de suma importância para a gente esclarecer aí para o pessoal de casa. O que vem a ser a artrite reumatoide, doutora? Então, eu acho que vamos fazer só um capítulozinho à parte, rememorando o que a gente conversou da outra vez, né? Ótimo. Porque eu acho que é importante a gente dizer que a reumatologia trata mais de uma centena de tipos e qualidades de doenças reumáticas, né? A importância de a gente comentar hoje a artrite reumatoide, que é uma desses tipos de doença reumática, em função disso que tu falasse antes, da sua frequência, né? Que em torno de 0,5 a 1% da população sofre dessa doença. Que é muita coisa. É muita coisa, né? Alguns sem saber, ou seja, de cada 100 pessoas, uma tem a artrite reumatoide. É uma doença universal que atinge qualquer endereço, como eu digo, né? Não escolhe endereço, né? Ocorre no mundo inteiro. É uma doença que não é uma doença nova, é uma doença que tem nas múmias, né? Então, e que ainda é de causa, nós consideramos como de causa desconhecida. Nossa, tão antiga de causa desconhecida. A artrite reumatoide pertence ao conjunto das chamadas doenças difusas do tecido conjuntivo, ou doenças autoimunes, ou doenças do colágeno, né? E ela junto com o lúpus, considerada assim, com os protótipos da doença, da doença reumática, ou seja, um exemplo de doença reumática, né? Primeiro, como eu falei, porque atinge todo mundo. Segundo, é uma doença bem democrática, né? Em função das suas consequências se ela não tratada adequadamente. Como tu falar, 50% dos pacientes estarão incapacitados num período de 10 anos se acometidos da doença e sem o tratamento adequado. Então, isso é muito sério, né? Afeta a qualidade de vida. E em formas graves da artrite reumatoide, nem toda artrite reumatoide é grave, mas nas suas formas graves, ela chega a se comparar a pacientes que têm doença cardíaca com comprometimento de 3 vasos. Nossa. Né? Então, assim, ela pode ter um prognóstico bem reservado para pacientes que têm a forma grave e que não têm acesso ao tratamento. Só para complementar, assim, essa questão do acesso ao tratamento, isso é muito importante, tá? Eu, assim, me sinto até como uma divulgadora da Sociedade Catarinense e Brasileira de Reumatologia, da importância de se fazer o diagnóstico precoce. Por quê? Doença não tratada, em 4 meses, se a gente fizer uma ressonância magnética, que é um exame que mais precocemente detecta as alterações estruturais, eu terei 50% dos pacientes em 4 meses de início da doença, já com lesões estruturais. Nossa, ela é rápida, né? Ela é rápida. Então, esse é o nosso trabalho de divulgação do diagnóstico precoce da artrite reumatoide e tratamento precoce. O que nós chamamos de precoce? De preferência antes dos 6 meses. Isso mudou, inclusive. Antes nós chamávamos diagnóstico precoce com 3 anos, 2 anos, 1 ano. Hoje não. É tentar tratar com menos de 6 meses de início da doença. Ok, mas então tá, vamos lá, doutora. O que é a tal da artrite? Como a pessoa pode sentir que tem os primeiros sinais da artrite reumatoide? Então, a doença é o final aonde a doença mais vai fazer processo inflamatório é na articulação. Mas ela pode começar com manifestações gerais. Depressão, emagrecimento, perda de peso, uma febrícula e depois, posteriormente, a doença se manifestar com a sua forma articular. Nossa. Então, ela não é... Inclusive, alguns autores nem chamam de artrite reumatoide, eles chamam de doença reumatoide, né? Porque pode afetar outros órgãos que não somente as articulações. Daí que a artrite reumatoide, ela se subdivide em vários tipos, né? Se subdivide em doenças que acometem mais a parte sistêmica, né? Então, alguns órgãos, inclusive o coração, o fígado, né? Aumento de baço.
E tem outras doenças que têm uma forma mais articular. E essa forma mais articular pode ser desde uma junta só, inflamada. Seriam dedos? Ela tem preferência, a artrite reumatoide, então, conceitualmente seria uma poli é mais de 4 juntas inchadas, comprometendo mais juntas proximais, interfalangianas proximais, metacarpofalângicas, punhos, mais ou menos nessa ordem. E o que acontece com os dedos? Então, eu vou mostrar para vocês. Já tem foto, né? para ilustrar. Que essas aqui seriam as fases mais precoces da doença. Olha né? aí, gente. Inclusive com um pouquinho de eritema, elas ficam um pouquinho avermelhadas, né? Inchadas. E o que caracteriza isso é aquela rigidez matinal. Ou seja, quando o paciente acorda, ele está travado e tem muita dificuldade de iniciar os seus movimentos. Até aqui nós não podemos observar, é isso que eu falei, metacarpofalângicas, interfalangianas proximais. Essas juntinhas de baixo, que nós chamamos de interfalangianas distais, também podem ser inflamadas, mas é bem menos frequente, tá? Às vezes tem uma congestão vascular, né? Os seus vasos ficam congestos em função do processo inflamatório, tá? E aqui nós vemos outra. À medida que a doença vai evoluindo, o punho vai alargando, as metacarpos vão alargando, é tudo por uma proliferação desse tecido inflamado. Isso é em 100% dos casos que acontecem? Então, como eu falei, a doença ela pode acometer uma junta, poucas juntas ou muitas juntas. Essa aqui é a forma clássica da doença, né? Então, inclusive, pode acometer a coluna cervical, isso é muito característico, o paciente tem dificuldade para fazer rotação, né? Pode acometer também juntinha da mastigação, a articulação temporomandibular, ou seja, qualquer articulação que tenha movimento no nosso corpo, que a gente chama joelhos, tornozelos, as juntinhas dos pés, inclusive às vezes pode começar pelos pés, né? O clássico é as mãos, mas pode começar pelos pés, pelo tornozelo, né? Então, ela é uma doença que pode ser panarticular, né? Então, quanto mais articulações ele comprometer, mais séria, em geral, mais grave a doença e mais nós temos que ser intensos no tratamento. E de onde vem isso, doutora? Então, essa doença é considerada ainda uma doença idiopática, ou seja, nós não sabemos exatamente a ponta do novelo, né? Mas nós sabemos que é uma doença por uma desregulação do sistema imune, né? Que ele deixa de reconhecer tecidos seus próprios e acaba formando anticorpos contra o tecido da articulação. Se questiona se esse fator desencadeante em pessoas que têm uma predisposição, existe uma frequência um pouquinho maior nas famílias, né? Os gêmeos monozigóticos, que são aqueles gêmeos idênticos, eles têm uma chance de ter em torno de 30%, os dois terem a doença, é alta. Então, isso mostra o caráter genético da doença, tá? Agora, o fator que faz esse genético produzir os produtos inflamatórios é que nós não sabemos, né? Talvez seja alguma infecção, se postula infecção da orofaringe, né, da boca, se postula em bactérias que possam estar presentes no intestino. Isso a gente desconhece. Mas nós já entendemos muito da desregulação imune, que é aí que a gente hoje está intervindo com os tratamentos modernos que a gente dispõe hoje e que realmente modificam a qualidade de vida, modificam o prognóstico e melhoram muito todo esse processo. A gente evita esse processo inflamatório, essa destruição articular. Assim, até se o pessoal de casa tiver alguma dúvida sobre esse assunto, pode ligar para cá. O nosso programa é ao vivo, tá? 3381-3200. 3381-3200. Doutora, existiria então a prevenção? Olha, a prevenção é o diagnóstico precoce. Nós não temos como prevenir uma doença que a gente não sabe se a gente vai ter ou não, né? Então, não tenho como eu fazer uma vacina, não tem como eu ficar na expectativa se eu posso ter a doença, mesmo tendo uma história familiar. Mais importante aos primeiros sintomas de dor articular persistente, investigar. Tá, e essa dor articular, mais uma vez a gente fala, pode ser em qualquer lugar do corpo. Qualquer articulação. Onde tem movimentação. Exatamente, qualquer articulação, né? E dependendo da forma como ela se manifesta, a gente vai classificando se aquela doença é inflamatória,
né? Ou se não é inflamatória, se é inflamatória, que grupo de doença reumática pertence. Eu digo uma frase assim, ó, que as doenças reumáticas, elas têm nome e sobrenome, né? Nem sempre a gente consegue dar o nome e sobrenome na primeira consulta. Eu digo, o paciente tem artrite, pode ser artrite psoriática, pode ser artrite reativa, outra artrite, mas a junta está inflamada, então é artrite. E o sobrenome pode vir no início ou pode vir com acompanhamento. Por quê? Existem exames, por exemplo, o fator reumatoide, que é um exame muito comum, que todos conhecem, assim, os médicos conhecem, ele não é exame específico para artrite reumatoide. E hoje nós já temos exames que são muito específicos, como é o caso dos anticorpos anticitrulinados, como nós chamamos. Então, isso também melhorou com os anos. Os últimos 15 anos foram anos de revolução no tratamento da artrite reumatoide.